Eu quero hoje, em nome de Jesus, através desta mensagem, levar você a ter uma postura que vai te ajudar nos momentos de dor da sua vida, nos momentos das suas dificuldades. O Salmo de número 13, Davi está atravessando um dos momentos mais difíceis da sua vida e ele diz assim: até quando, Senhor? Para sempre te esquecerás de mim? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Até quando terei inquietações e tristeza no coração, dia após dia? Até quando o meu inimigo triunfará sobre mim? Olha para mim e me responde: Senhor meu Deus, ilumina os meus olhos, do contrário eu dormirei o sono da morte. E os meus inimigos dirão: eu o venci. E os meus adversários festejarão o meu fracasso. Eu, porém, confio em teu amor. O meu coração exulta em tua salvação. Eu quero cantar ao Senhor pelo bem que me tem feito. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu peço que o Espírito Santo fale-nos ao coração nesta noite. Não deixa, Senhor, ninguém sair daqui da mesma forma que entrou, mas que seja tocado, visitado e abençoado pelo teu Espírito Santo. Eu louvo o teu nome pela oportunidade de, pela segunda vez neste domingo, pregar a palavra. Obrigado por muitos irmãos que aqui estão para ouvir tua voz. Fala ao coração daquele que nos acompanha através das redes sociais, aquele que vai ouvir a mensagem que ora está sendo gravada. Que o teu Espírito fale conosco, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém. Posturas que nos ajudam nos momentos de dor. Existem dois extremos na vida do homem, na vida de qualquer pessoa, e esses dois extremos nós não conseguimos conviver muito bem com eles. Um é o extremo da prosperidade, o extremo da riqueza, o extremo da fartura abundante, o extremo do ter tudo e não precisar de nada, pois tudo está muito bem suprido. Jesus diz que nós, seres humanos, temos uma dificuldade de conviver com a riqueza, e ela é para nós um perigo. Certa vez Jesus, falando aos seus discípulos, ele disse assim: eu lhes digo, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. É claro que Jesus usou de hipérbole, a linguagem para forçar algo, para passar uma verdade. No entanto, que os discípulos olharam para Jesus e disseram assim, perplexos, perguntaram: nesse caso, quem é que pode se salvar? Jesus então responde àqueles homens: para Deus não há nada impossível. Para o homem é impossível, mas para Deus não é impossível. Então parece-nos que temos muita dificuldade quando tudo vai bem na nossa vida. Porque o apóstolo São Paulo, ao orientar Timóteo, ele diz assim: os que querem ficar ricos, caem em muitas tentações e em armadilhas que levam à destruição. Eles vão para muitos desejos descontrolados e nocivos, que levam o homem a mergulharem em ruína, em fracasso. Paulo diz: pois o amor ao dinheiro é raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram a si mesmas com muito sofrimento. Então esse é o perigo de convivermos com este extremo. Parece-me que a ganância, parece-me que o dinheiro e o desejo de ter dinheiro tem levado muitas pessoas a destruírem famílias, a destruírem casamentos e a destruírem a vida dos filhos. Alguns até matam por causa de dinheiro. Mas existe o outro extremo também que é muito perigoso, que eu preciso falar na noite de hoje, que tem levado centenas e milhares de pessoas à ruína, que é o extremo também da pobreza, o extremo do desamparo, o extremo da solidão, o extremo da angústia, o extremo do aperto no coração.
que é aqueles momentos em que nós nos sentimos muitas vezes desamparados das pessoas, dos familiares e até mesmo de Deus. Quando parece que a nossa oração não é respondida, que parece que colocaram correntes e cadeados e trancaram as portas dos céus, em que parece que os céus estão toldados, ao olhar para cima parece que estamos debaixo de uma abóbada de concreto ou de aço ou de estanho, e que a nossa oração não passa do teto. Hoje nós vamos comer e beber da mesa do Senhor, e a mesa do Senhor é uma oportunidade de nós sabermos que Deus está conosco, que o Senhor Jesus está conosco, e que nós não estamos sozinhos, que Deus é solidário a nós, no momento da nossa dor e do nosso sofrimento, Ele está conosco. Porque quando nós nos sentimos totalmente desamparados, solitários na vida, por tudo, por todos, desamparado de amigos, a gente corre o risco de blasfemar e de dizer: Deus esqueceu de mim. E de sucumbirmos na nossa caminhada, porque neste extremo do desamparo, no qual Jesus também passou por ele, em que se sentiu sozinho, existe o perigo de blasfemarmos de Deus, e de nos tornarmos murmuradores, e a Bíblia diz que murmuração é pior do que pecado de feitiçaria. E aí existe aquele pensamento de acharmos que Deus, de uma forma maquiavélica, nos escolheu para sofrer. E eu sei que eu estou falando para pessoas que entendem muito bem o que eu estou falando, porque estão vivendo isso. Pastor, quando é que eu vivo isso na minha vida? É quando você ora para que um filho que está doente seja curado, e ao invés dele ser curado, ele morre. E você tem que sepultar o seu filho. É neste momento que você sente o extremo abandono, que você se sente sozinho e existe um perigo. Quando você está orando porque suas finanças não vão bem, mas ao invés de melhorar naquele mês que você consagrou, que veio ao altar e pediu a Deus: Deus abençoa minhas finanças, você chega no trabalho e ao invés de receber uma promoção, você recebe a sua demissão. E aí você diz assim: aquilo que o pastor falou não funcionou na minha vida. Aquilo que eu recebi na igreja e abracei como um princípio para a minha vida não está funcionando. É nesta hora do desamparo que existe o perigo em que você começa a questionar as coisas de Deus. Quando é que isso acontece na nossa vida? Quando nós estamos enfrentando uma situação conjugal ruim, a gente está orando, a gente está melhorando, está procurando melhorar, mas de repente um dos cônjuges vem e diz assim: eu quero o divórcio, eu estou saindo de casa, eu arranjei uma outra pessoa, o meu amor acabou por você e agora eu quero viver uma nova vida. Deixa eu lhe dizer uma coisa: quando essas coisas acontecerem na sua vida, por favor, você que é cristão, mantenha a sua vida santa diante de Deus. Não queira retribuir na mesma moeda. Você é uma mulher de Deus e você é um homem de Deus, mesmo que esteja sozinho, porque pode o teu esposo desamparar, pode o teu cônjuge ir embora, pode ele se envolver com outra pessoa, mas você vai manter sua vida santa diante de Deus, porque Deus vai olhar para você no momento e vai dizer: eu vou te socorrer, eu serei teu companheiro. E eu quero olhar para a Bíblia, para homens de Deus que atravessaram momentos assim, porque Davi aqui neste salmo diz: até quando, Senhor? É para sempre que o Senhor vai se esquecer de mim? Até quando o Senhor vai esconder o rosto de mim? Eu falo, mas eu não vejo a tua face. Até quando terei inquietações e tristezas dentro do meu coração, dia após dia, e parece que isso não acaba? Até quando o meu inimigo vai triunfar sobre a minha vida e o Senhor vai ficar aí silente e não vai fazer nada? Os salmos são maravilhosos porque os salmos expressam o que os homens da Bíblia estavam vivendo. Porque os homens e mulheres da Bíblia não são homens e mulheres blindados, que não passaram por sofrimento, pelo contrário. E eu tenho uma frase que eu gosto de citar, que eu ouvi e eu sempre cito: Deus não teve nenhum filho sem sofrimento. Deus teve apenas um filho sem pecado, mas não teve nenhum filho sem sofrimento. Jesus não teve pecado, mas enfrentou o sofrimento que todos nós enfrentamos. E eu quero perguntar a você, moço e moça: será que você já se sentiu assim como Davi? Abandonado por tudo e por todos? Sentindo que parece que as coisas não vão dar certo? Talvez você está se preparando para o casamento, talvez você está começando uma jornada e está dizendo: não está dando certo, e o medo do amanhã, a incerteza do amanhã, o medo do que vem pela frente. E eu não preciso ser profeta para dizer para você que se você não está enfrentando isso, você vai enfrentar.
E eu não estou sendo profeta de mau agouro, eu estou dizendo, todos nós enfrentaremos momentos como esse, em que parece que Deus virou as costas para nós, e que tudo está dando errado na minha vida, mas eu tenho uma boa notícia para você, Deus não virou as costas, e não é que está dando tudo errado na sua vida, é que Deus está pavimentando uma estrada que vai te levar a uma grande vitória, e uma grande esperança vai acontecer no final desta caminhada, porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Deus colocou esta mensagem no meu coração para ministrar ao teu coração na noite de hoje. Pois eu sei que aqui existem pessoas passando pelo desamparo, eu sei que existem pessoas passando pelo abandono, eu sei que existem pessoas passando pela solidão, que estão a exemplo de Davi fazendo esta oração. E eu quero citar 4 homens da Bíblia que viveram este momento. Tem muitos outros, mas eu quero tomar estes 4. Primeiro, José do Egito. José é um moço que nasceu numa família abençoada. O seu pai é Jacó, é o Israel, é o príncipe de Deus. Jacó é filho de Isaac, e Isaac é filho de Abraão. A estes existem promessas maravilhosas, promessas de Deus feitas a Abraão, promessas de Deus feitas a Isaac, e promessas de Deus feitas a Jacó. E Jacó tem um filho chamado José. E Deus começa a fazer promessas para José, lhe dá sonhos de que ele vai ser um homem poderoso na terra. Mas a despeito dos seus sonhos, os seus irmãos enciumados vendem José, e ele é dado como morto a seu pai. José, temente a Deus, é levado como escravo para o Egito, vendido, e agora ele trabalha na casa de Potifar. Capítulo 37 de Gênesis começa o sofrimento de José. Versículo 28 diz assim: quando os mercadores ismaelitas de Midian se aproximaram, seus irmãos tiraram José do poço e o venderam por 20 peças de prata aos ismaelitas, que o levaram para o Egito. Na casa de Potifar ele começa a trabalhar, e Deus começa a abençoar o moço, porque tudo que ele põe a mão prospera. Mas a mulher de Potifar, de forma subrepticiamente, de forma insistente e de forma velada e escondida, começa a seduzir José, começa a tentar levar José ao seu leito, à sua cama. Mas diz a Bíblia que quando José percebe isso, ele procura ficar longe dela. Mesmo um homem escravo, distante dos seus pais, distante da sua família, distante do culto, distante do seu país, num país que tem uma cultura totalmente diferente, ele mantém os seus valores. E ele foge da mulher, até que um dia ela pega ele pela roupa e ele larga a roupa para trás. E a mulher, rejeitada, ela fica com raiva dele, vai para o marido e diz assim: o teu servo José tentou me seduzir, aqui a roupa dele que deixou no meu quarto. Diz a Bíblia Sagrada que por causa desta acusação injusta, José é condenado à prisão, à cadeia. E ele tem toda a razão de dizer: por que, Senhor? Porque se eu estou fazendo tudo certo, eu estou colhendo tudo de errado na minha vida? Por que, Senhor, que as coisas estão acontecendo desta forma? Por que eu sofro tanto? O Senhor virou as costas para mim. E é isso que também viveu Davi. Davi é um moço que vai tudo bem com ele está cuidando das ovelhinhas, ele é músico, ele toca a sua harpa, ele canta, ele está no campo, ele ouve os pássaros cantando, ele vê o nascer do sol, ele passa o dia cuidando das ovelhas, ele canta, ele faz salmos lindos. Mas um dia, diz 1 Samuel capítulo de número 16, alguém manda chamá-lo no campo e diz: venha para casa que teu pai diz que ninguém come hoje se você não chegar em casa. E quando ele entra na sala, um homem chamado Samuel se levanta com um chifre cheio de azeite e derrama sobre a cabeça dele e diz assim: você será rei de Israel, menino. Deus te escolheu, porque Deus não olha para a aparência, mas Deus olha para o coração, e ele viu que o teu coração é íntegro diante de Deus. Imagina Davi agora na frente dos seus irmãos, que parece um armário desse tamanho, forte, homem de guerra, sendo rejeitado para ser rei de Israel, e um menino novinho, pequenininho assim da minha idade, bonito feito eu, e entra assim, e recebe uma unção com óleo. Isso aí é o pastor que colocou na mensagem, tá? Davi disse: eu vou ser rei. Sabe o que aconteceu depois daquele dia? Davi começou a lograr êxito, ele vai para o campo de batalha,
E ele vê um gigante Golias, ele enfrenta o gigante Golias, mata o gigante Golias e está tudo dando certo. Ele casa com a filha do rei, recebe isenção de impostos, vai morar no palácio real. Está indo tudo bem, mas de repente a casa cai. Porque ele, por causa das vitórias que Deus concede a ele, o rei fica enciumado porque as mulheres cantam: Saul matou milhares, mas Davi matou seus 10 milhares. E Saul quer matar Davi, Davi tem que ir embora, ele perde num só dia a sua esposa, ele perde o seu melhor amigo Jonatas, ele perde o seu líder espiritual Samuel, e ele vai morar nas cavernas, no abandono, ele está sozinho, ele está agora no meio das feras, ele não tem mais o aconchego da família, ele não tem mais um sacerdote, ele não tem mais culto, ele não tem mais harpa, a harpa agora é uma espada que ele tem na mão, e agora ele tem que ficar fugindo de tudo e de todos. É quando ele escreve este salmo e diz: Senhor, eu não estou entendendo, até quando o Senhor vai ficar longe de mim? Porque a Bíblia não é um livro de poesia edílica. A Bíblia mostra a história destes homens de Deus para que nós olhemos para ele e percebamos que Deus trabalha nas circunstâncias. Isto, meus irmãos, nós precisamos tomar como exemplo, porque quantas vezes nós estamos assim nos sentindo sozinhos e desamparados de tudo e de todos. Na Bíblia é um outro homem, homem de Deus, a exemplo de José, exemplo de Davi, ele se chama Jó. Aliás, Deus dá bom testemunho a respeito de Jó. E a pergunta que eu faço é: será que Deus pode dar bom testemunho a respeito da minha vida e da sua vida? Porque diz que Satanás teve condição de ter uma audiência diante de Deus. E Deus olha para Satanás e diz: de onde vens? E ele diz: eu venho de passear, de rodear a terra. E Deus diz: tu vistes meu servo Jó? Ele falou: vi. O que tem teu servo Jó? Não há ninguém na terra semelhante a ele. Ele é homem, diga comigo, sincero, temente a Deus, se desvia do mal. Ele é reto, íntegro e temente a Deus. E Satanás olha para Deus e fala assim: acaso ele te serve de graça? Em outras palavras, o diabo está dizendo: o Senhor compra o amor dele. O Senhor paga mensalidade para ele te adorar. Ele te serve, é muito fácil ele te adorar. Ele está no extremo da riqueza. E quando se tem tudo, é fácil adorar ao Senhor. E Deus fez uma aposta e apostou na vida de Jó. E eu pergunto: se Deus fizer uma aposta na sua vida, será que você estará pronto para responder com firmeza? E Satanás foi lá e tirou tudo de Jó. Tudo. Tudo. Diz o versículo de número 9 do capítulo 1 de Jó: e sucedeu um dia, que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam na casa do seu irmão primogênito. E diz que deu um vento forte, a casa caiu e os meninos caíram. Um pouquinho mais para frente nós vamos ver isso. E veio um mensageiro a Jó e disse: os bois lavravam e as jumentas passeam juntos a eles. E eis que deram sobre eles os sabeus, e os tomaram, e aos moços feriram ao fio da espada, e somente eu escapei para lhe trazer a boa nova. Veja as notícias que Jó está tendo. Estando este ainda falando, veio outro e disse: fogo do céu caiu, e queimou as ovelhas, e os moços, e os consumiu, e só eu escapei para trazer a nova. Estando ainda este falando, veio outro e disse: ordenando os caldeus 3 bandos, deram contra os camelos e os tomaram, e os moços feriram ao fio da espada, e só eu escapei para trazer a notícia. Estando este ainda falando, veio outro e disse: Jó, os teus filhos e as tuas filhas, que estavam comendo e bebendo vinho na casa do irmão primogênito, e eis que um grande vento sobreveio da além do deserto, e deu nos 4 cantos da casa, a qual caiu sobre os jovens e morreram. Num só dia, Jó teve que ficar diante de 10 caixões e chorar 10 vezes dos filhos que haviam morrido naquele desastre terrível. Este é Jó. Este é o homem temente a Deus, reto, íntegro. E aí sempre vem aquela pergunta: por que coisas ruins acontecem com pessoas boas? E o livro de Jó, na verdade, não é outra coisa senão para mostrar
que nós não estamos isentos de passar por problemas e tribulações, por dificuldades. 3 amigos de Jó ficam o tempo todo, se você ler o livro de Jó, todos eles estão olhando para Jó e dizendo assim: você está em pecado, por isso que está acontecendo isso com você. Que é o que o diabo muitas vezes vem e fala para a gente: você está sofrendo porque está em pecado, tem alguma coisa. E às vezes não, você diz: não, eu não estou, está tudo ok, eu não sei o que está acontecendo. Você pode não saber, mas Deus sabe de todas as coisas. E Deus está no controle de tudo. E eu olho agora para Jesus. Imagina o que Jesus sentiu no momento em que ele vai no Getsemane orar. E nós sabemos qual é a oração de Jesus, porque alguns dos discípulos foram lá e ouviram ele orando. E ele dizendo: passa de mim este cálice, se possível. Ele está para ir para Jerusalém para ser preso e morto nas mãos dos sacerdotes. Diz a Bíblia que a agonia dele era tão grande que o seu suor se tornou em gotas de sangue. Mas quando ele se levanta e vai conversar com os amigos estão dormindo, e Jesus está sozinho no momento da maior dor. E esse é o drama da raça humana, esse é o drama de todos nós, que quando nós estamos na pior, ninguém fica próximo da gente. Quando nós estamos sofrendo, ou quando estamos com alguma coisa, as pessoas parecem que se afastam, porque estar perto é sofrer junto. E Jesus está sozinho no momento da sua maior agonia. Mas quais são as atitudes que eu devo tomar? Qual a postura que eu devo ter, que pode me ajudar no momento desta dor? Eu quero dar 3 posturas para você, que estes 4 homens tinham essa postura. Eles não confundiam momentos ruins com o abandono de Deus. Por favor, se você está enfrentando um momento de dias de dor, de sofrimento, de lágrimas, em que você se sente abandonado, por favor, não confunda momentos ruins com o abandono de Deus. O fato de você estar enfrentando momentos difíceis não quer dizer que Deus te abandonou, porque nós temos o costume de olhar ao nosso redor, e quando vemos alguém prosperando e se dando bem na vida, a gente diz: Deus está com ele. Quando nós vemos alguém sofrendo uma enfermidade ou uma dificuldade, a gente diz assim: Deus o abandonou. Por favor, na noite de hoje eu estou aqui como profeta de Deus para dizer: o seu sofrimento não tem nada a ver com o abandono de Deus. Pelo contrário, se você está sofrendo, Deus está mais perto de você. Se você está sofrendo, Deus está ao seu lado para enxugar as suas lágrimas, para te socorrer e te dar força, para você se colocar de pé e passar por esse momento. Eu digo passar, porque Deus vai te dar vitória no momento da sua maior dor. Deus não abandona seus filhos, Deus não abandona os seus, 1000 vezes não. Estas bênçãos imediatistas ou imediatas que nós muitas vezes querendo, não tem nada a ver com a vida de caminhada com Deus. Por favor, um momento da sua vida não pode representar toda a história de vida que você tem para com Deus. Você precisa olhar para o todo. Se você olhar para o momento da vida de Davi, você vai dizer: quero nada. Se você olhar para um momento da vida de Jó, você fala: quero nada. Se você olhar para um momento da vida de José do Egito, você fala: quero nada. Mas quando você vê o todo da linda história que Deus escreveu na vida desses homens, por isso que eu deixei citei na quarta-feira passada uma frase: a história que vão escrever a seu respeito no futuro tem como título Mais do que Vencedor. Foi assim que se sentiu José, Davi, foi assim que se sentiu Jesus e Jó. E a Bíblia diz no livro de Hebreus, que Jesus, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta. No momento da sua dor, não é momento de você achar que Deus te abandonou, mas é momento de olhar e dizer: isso vai passar. Isso vai passar. É isso que Jó dizia: eu sei que meu Redentor vive e por fim se levantará. Foi isso que José disse no final dos seus dias, quando seus irmãos acham que agora ele, como poderoso do Egito, vai matá-los. Eles dizem: papai, quando estava vivo, pediu para você não nos matar. Ele dizia: eu estou no lugar de Deus para matar vocês. Vocês, na verdade, intentaram o mal contra a minha vida, mas Deus converteu em bênção, e Deus me enviou à frente no Egito para salvar a humanidade da fome que viria sobre este país. Meus irmãos, tudo aquilo que os homens intentarem contra você, e Deus permitir que chegue até você, não é para te destruir, mas é para te tornar melhor. Deus está te abençoando, Deus vai transformar essa maldição em bênção, Deus vai mudar este quadro difícil, Deus vai pegar os seus filhos e colocar em
em cima e dizer assim: eu não destruo os meus filhos, eu os preparo para grandes vitórias na vida. Eu não levo os meus filhos para o abatedouro, mas eu levo os meus filhos a viverem uma vida na minha presença. Pode ter certeza de uma coisa: a alegria não produz nada na sua vida, mas o sofrimento vai te levar para mais perto de Deus. Então louvado seja o Senhor pelas perseguições, pelas lutas, pelas calúnias, pela perseguição que vem, porque o Senhor te toma pela mão e te diz: não temas, porque eu sou contigo, eu te esforço, eu te ajudo e eu te sustento com a destra da minha mão. Há uma mão estendida para te dar vitória nesta noite, aleluia! Esses homens tinham uma confiança inabalável em Deus, eles confiavam em Deus, mesmo que as bênçãos não estivessem chegando a eles a curto e médio, mas chegaria a longo prazo. Por isso eu vou lhe dizer aqui: não mantenha um relacionamento com Deus apenas para receber bênçãos imediatas. Mantenha um relacionamento com Deus independente de receber ou não alguma coisa. E no final dos seus dias estará escrito: mais do que vencedor. Segunda postura: independente das circunstâncias, confie no caráter de Deus. Repita comigo: independente das circunstâncias, confie no caráter de Deus. Como é o caráter de Deus? É de misericórdia, é de fidelidade e é de bondade. Diga comigo: Deus é misericordioso, Deus é fiel, Deus é bondoso. Aplauda ao Senhor bem forte. Jeremias foi um profeta do Velho Testamento que foi celibatário. Ele não se casou, ele não teve filhos e foi chamado em tenra idade para ser profeta em Israel. Mas nenhuma profecia de Jeremias foi atendida pelo povo, porque ele foi profeta só para avisar o que ia acontecer. Porque o povo de Israel passou mais de 700 anos sem observar a lei do Senhor. Eles estavam devendo para Deus 7 anos. E eles precisavam deixar a terra repousar. E 70 anos eles passaram no cativeiro babilônico. Porque a lei dizia que eles tinham que plantar 6 anos e deixar a terra descansar 1 ano. Era um ano sabático. E eles deixaram de observar e de consagrar a Deus. Por isso eu falei na hora da aliança com Deus, que o povo ficou 70 anos no cativeiro babilônico. E de lá só retornou quando os 70 anos terminaram. Porque quando Deus coloca uma lei, ela tem que ser cumprida. E quando Jeremias está vendo a miséria em Jerusalém, ele escreve isso assim, ó: lembra-te, Deus, da minha aflição e do meu pranto, do abismo e do veneno. Minha alma continuamente os recorda e se abate dentro de mim. Quero trazer à memória aquilo que me pode dar esperança. Primeiro, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos confundidos, porque a sua misericórdia não tem fim, se renovam a cada manhã. Segundo, grande é a tua fidelidade, a minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Porque, terceiro, bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca. Bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. Quando nós olhamos e confiamos que Deus é misericordioso, fiel e bondoso, eu posso ficar em silêncio sabendo que Deus vai se levantar e vai mudar a história da minha vida. Porque uma coisa é eu acreditar no que alguém fala, outra coisa é eu acreditar no caráter de quem fala. Deus não mente. Olha, eu posso dizer para vocês, eu posso mentir para vocês, eu posso enganar vocês, mas Deus jamais vai mentir para vocês. Deus jamais vai enganar vocês. Eu posso fazer uma promessa para vocês e não cumprir, mas Deus jamais fará uma promessa e deixará ela cair no esquecimento. Deixa eu lhe dizer algo mais: todas as promessas que estão na Bíblia Sagrada são suas pela fé. Todas as promessas são suas pela fé. Então confiar no caráter de Deus é ter fé, que mesmo que as portas não se abram, mesmo que os céus estejam encerrados, sem bênção e não haja resposta, a si mesmo exaltarei e adorarei ao Senhor, porque Ele é, ou pelo que Ele é, e não pelo que Ele faz na minha vida. Eu vou repetir esta frase:
Fé é confiar no caráter de Deus, mesmo que as portas não se abram, mesmo que os céus estejam encerrados, sem a bênção e não haja respostas. Assim mesmo, exaltarei e adorarei ao Senhor pelo que Ele é e não pelo que Ele faz. Esses 4 homens, esses 4 homens não serviam a Deus pelo que Deus dava, mas pelo que Deus era. E eu não quero que esta igreja seja uma igreja de um auditório de pessoas que venham aqui para buscar as coisas de Deus. Eu quero que você venha aqui para adorar a Deus. Porque quando você adorar a Deus, Deus vai dar tudo o que você precisa. Deus sabe, antes que peçamos, todas as coisas que nós necessitamos. Imagine como os homens olhavam para Jesus quando Ele está pregado na cruz e diziam: salva-te a ti mesmo. Tu salvasses a tantas pessoas, não pode salvar a você mesmo. Desce da cruz se tu és o Filho de Deus. E quantas vezes nós ouvimos isso? Mas Jesus dizia: eu sei que meu Pai é fiel. Por isso que na hora da maior agonia de Jesus, ao invés de Ele blasfemar contra o Pai, Ele diz assim: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Ele continuou entregando a vida dele aos cuidados de Deus, porque como diz o texto de Hebreus, ele confiava no caráter de Deus, que Deus não iria deixá-lo sofrer. O salmista Davi dizia assim: pode meu pai e minha mãe me abandonar, porém o Senhor não desampara aquele que Ele acolhe. O livro de Isaías diz que nosso nome está escrito na mão de Deus. Deus te conhece, Deus sabe quem você é. A história da sua vida não está acontecendo num canto escuro do planeta Terra. Deus tem desígnio e propósito na sua vida, portanto mantenha a sua comunhão com Deus. Mantenha a sua santificação com o Senhor. Confie no caráter de Deus. Porque confiar no caráter de Deus é melhor do que buscar realizações momentâneas. Confiar em Deus é atravessar os momentos difíceis. Confiar no caráter de Deus é acreditar em um Deus que se relaciona de forma prática e contínua conosco. Acreditar no caráter de Deus é acreditar que Deus tem prazer em nos dar atenção. É acreditar que Deus está olhando para nós, mesmo que nós não estejamos percebendo isto. Terceira postura que você deve ter no momento do seu sofrimento, irmão e irmã. Em momento algum deixe de orar. Porque Deus responde oração. Se há uma coisa que Deus responde, é oração. Eu costumo dizer que orar e não esperar a resposta de Deus é zombar de Deus. E eu sempre digo, quando você ver um cristão com as costas contra a parede, que não tem mais saída, esgotaram-se os recursos, acabaram-se os recursos, não tem mais jeito, e ele está ali sozinho. É nesta hora que Deus vai entrar em ação. Porque quando um servo de Deus não tem mais recurso nenhum, e ele continua dizendo: eu confio em Ti, Senhor. Paulo diz assim: não existe principado, potestade, nem coisa do presente, nem do porvir, nem criatura, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o Senhor. O Senhor está conosco, o Senhor é com você, o Senhor está ao seu lado. Porque diz o apóstolo Pedro no capítulo 3, versículo 12, porque os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos estão atentos às suas orações. Deus está ouvindo a oração que se é feita neste lugar. Quando você entra no quarto escuro e ora a Deus, Deus está ouvindo e respondendo a sua oração. O salmista no Salmo 34 diz assim: clamou este pobre homem, e o Senhor o atendeu, e o libertou de todas as suas tribulações. Há uma libertação vindo para a sua vida. Há um socorro bem presente no meio da angústia. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele me faz deitar em pastos verdejantes, guia-me em águas tranquilas, refrigera minha alma. Ele é aquele que está comigo mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte. A Bíblia Sagrada diz que eu não preciso temer quando o adversário se levantar contra mim, porque ele virá por um caminho, mas fugirá por 7 caminhos, porque o Senhor arvorará contra ele a sua bandeira. Não temas, ó bichinho de Jacó, porque eu sou o teu Deus. Eu te escolhi, eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, estarei contigo. Quando passares pelos rios, eles não te submergirão, porque eu sou o teu Deus e te tomo pela tua mão direita e te digo: não temas. Por favor, não deixe de orar, porque
Porque enquanto você tem forças para orar, você tem forças para vencer. Eu gosto do rei Ezequias. Hoje eu já falei do rei Ezequias e eu tenho admiração por alguns heróis da Bíblia. Davi é um deles, vocês sabem que eu falo muito de Davi. Paulo é outro, que eu acho lindo tudo na vida de Paulo. E o rei Ezequias. Primeira vez que eu li a história do rei Ezequias, ela me impactou. Porque rei Ezequias é um homem de 25 anos, jovem, que começa a reinar em Israel. O seu pai Acás fez o que desagradava ao Senhor e por isso Israel estava na miséria. Mas aos 25 anos ele diz assim, estou resolvido a fazer uma aliança com Deus, eu vou andar com Deus, conforme meu pai Davi andou. Ele não diz conforme meu pai Acás andou, mas como meu pai andou. Você não precisa imitar a conduta de pessoas erradas, imite a conduta de pessoas que fazem a coisa certa e são vencedores. Ele diz, eu quero andar como Davi, e ele colocou em prática na vida dele. E prosperou Israel. Mas certa vez, um homem chamado Senaqueribe, chefe de um exército poderosíssimo, quis invadir Jerusalém. E ele mandou uma carta para Ezequias. E mandou mensageiros para Ezequias. É forte o que eu vou falar. Mas ele disse assim, se renda a mim, Ezequias. Porque senão eu vou invadir Jerusalém. E vocês terão que comer as próprias fezes misturadas em urina de vocês mesmos, porque vai faltar comida aí dentro. E eu vou arrebentar com vocês. Não confie que Deus vai livrar vocês, porque Deus não vai livrar. E ele cita deuses que ele já havia destruído em outros lugares. Olha o que Ezequias faz quando recebe essa notícia. Versículo 14, recebendo pois Ezequias as cartas das mãos dos mensageiros e lendo-as, o que ele fez? Subiu à casa do Senhor. Diga, subir à casa do Senhor. Aleluia. E Ezequias as estendeu perante o Senhor, pegou a carta e falou assim, está aqui, Senhor. Aqui a carta. Olha a carta que mandaram para a gente. E ele diz, começa a orar, se você quer ver essa leitura, 2 de Crônicas, capítulo 37, leia hoje. Ele começa a orar e dizer assim, Senhor, esse homem é poderoso mesmo. Na verdade ele destruiu todas essas cidades e esses deuses. Mas eram deuses de prata e de ouro, deuses, não era como o Senhor. Senhor, ele está afrontando o Senhor. Deus manda o profeta Isaías dar uma resposta para Ezequias, diz assim, nessa peleja não tereis que pelejar, tão somente vede o livramento que o Senhor efetuará para vocês. Diz a Bíblia Sagrada, que Deus mandou um anjo e destruiu o exército inteirinho de Senaqueribe, que era como a areia do mar e como as estrelas do céu, impossível de ser contado seus carros de guerra. Um anjo foi lá e botou confusão no exército, e Ezequias não levantou a espada, os inimigos não puderam lançar uma flecha, nem uma lança, nem conseguiram transpor os muros de Jerusalém, porque quando um homem e uma mulher de Deus ora, Deus envia um anjo para te guardar. Basta um anjo, meu irmão, não precisa ter medo do diabo. Um anjo pode te dar vitória contra todos os seus inimigos. José está no calabouço, mas o que acontece? Ele continua orando, porque diz o versículo 2, o Senhor era com José, que veio a ser homem próspero e estava na casa do seu senhor Potifar. José vai para a cadeia, o Senhor porém era com José, e ele foi benigno e lhe deu mercê perante o carcereiro. Davi foi o homem que correu para todos os lados, mas ele diz, no tocante a mim eu vou confiar no Senhor. E foi no momento da maior dor, que Deus colocou ao lado de Davi, uns homens muito maus. E Davi treinou aqueles homens na caverna de Adulão, que se tornaram os valentes de Davi, que quando ele assumiu o reinado de Hebrom e depois de Jerusalém, estes homens se tornaram os valentes de guerra de Davi. Deixa eu lhe dizer, é no momento da sua maior prova que começa a ser construídas as suas maiores vitórias. Uau! Oh, anota essa, é no momento das suas maiores provas que começam a ser construídas as suas maiores vitórias. Então louvado seja Deus pelas provas. Há uma bênção vindo em minha direção, mesmo que eu esteja me sentindo sozinho, como Jó, como Davi, como José ou como Jesus se sentiu. Deus não desampara os seus, há algo de bom vindo da parte de Deus em sua direção. Aleluia, aleluia, aleluia. Por isso que Davi diz assim, na minha angústia, eu invoquei o Senhor. Eu gritei por socorro ao meu Deus, e Ele, do seu templo, ouviu a minha voz, e o meu clamor lhe penetrou aos ouvidos. Deus está ouvindo a oração.
Nunca se esqueça. Quem ora vê milagre. Ei, quem ora vê milagre. Fala, quem ora vê milagre. Irmão, se não fosse o nosso maior aperto lá no Rio Mar, nós não estaríamos aqui hoje. Por isso que todo dia eu agradeço. Louvado seja Deus pelo aquele aluguel de 50 mil. Louvado seja Deus. Porque se não fosse isso, a gente estava lá pagando aluguel até hoje. E agora a gente paga prestação. Você diga assim, manda a tribulação, Jesus. Para o meu irmão aqui do lado, para ele prosperar mais. Eu costumo dizer, quando a gente não vai, Deus empurra. Sabe por quê? Deus não quer que você viva fracassado e derrotado. Por isso, assuma a postura de vencedor. Assuma a postura de um homem de Deus. Porque Jesus disse assim, ó, em verdade vos digo, se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, não só fareis o que foi feito à figueira, mas até a este monte, se disserdes, ergue-te e precipita-te no mar, assim será feito. Quem ora tem resposta. Quem ora tem resposta. A Bíblia diz que Jó orou no momento da sua maior dor pelos seus amigos, não orou nem por ele, e a Bíblia diz que Deus virou o cativeiro de Jó, e lhe deu em dobro tudo quanto possuía antes. A Bíblia diz que Deus era com José, e José se tornou o segundo maior homem de todo o Egito, que era a maior potência daqueles dias. José recebeu o nome de Safenate Paneia, Salvador do mundo, a exemplo do Senhor Jesus Cristo, porque José foi um homem que confiou em Deus. Davi se tornou o maior rei de Israel, transformou Israel numa grande potência, um menino que foi tirado de trás da malhada das ovelhas, desprezado por tudo e por todos, ele se tornou poderoso, e o nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos, subiu ao céu, assentou-se à direita do Pai, e Deus lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão no céu, na terra e debaixo da terra. Ao nome de Jesus seja honra, glória e louvor. Deus não permite que seus servos passem pelo sofrimento à toa. Deus está preparando a sua vitória no meio do seu sofrimento. Portanto, louve a Deus, agradeça a Deus, continue orando, não refaça seu conceito a respeito de Deus e acredite que Deus é teu companheiro todos os dias da sua vida. Eu vou encerrar com este texto de Jeremias 17:7. Jeremias diz assim: mas bendito é o homem cuja confiança está no Senhor, diga amém. Cuja confiança nele está, ele será como árvore plantada junto às águas e que estende as suas raízes para o ribeiro. Ele não temerá quando chegar o calor, porque as suas folhas estarão sempre verdes. Não ficará ansiosa no ano da seca, nem deixará de dar frutos. Aleluia. Eu convido você para ficar de pé nesta hora.